Em Salmos 73:2 diz: Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. O verso está no tempo passado, mas eu tomo a liberdade de colocá-lo no tempo presente para expressar a minha atual situação em relação à minha vida religiosa institucional. Eu nunca quis nem apoiei os desigrejados, mas vejo que estou semi-desigrejada, pois não tenho mais aquela vontade de frequentar e participar ativamente como antes. Então eu coloco o versículo no presente. Quanto a mim, os meus pés estão se desviando, pouco está faltando para que eu escorregue os meus passos. Muitos dizem que essa sensação, esse sentimento é passageiro, é fase que acontece na vida de todos, mas ainda assim isso me preocupa. Outros dizem que é frieza espiritual, falta de oração, outros dizem que pode ser por conta dos transtornos, mas isso me preocupa e eu parei para refletir o que pode ter me levado a chegar numa situação como essa. E analisando, primeiro examinando a mim mesma, eu percebi que se eu tivesse com uma vida um pouco mais ativa na oração, um pouco mais ativa na meditação de dia e de noite, como as escrituras nos aconselham, talvez eu não estivesse com esse sentimento de semi-desigrejada, desinteressada, impaciente. Eu não tenho paciência de ficar um culto inteiro, né? Eu confesso. E eu vou fazer alguns apontamentos também que podem levar. Eu inicialmente estou falando internamente o que pode ter levado eu chegar nesse estado. Mas externamente eu atribuo aos constantes escândalos de grandes nomes de pastores, mesmo sabendo que a Bíblia já predisse que iria acontecer isso, mas nós somos humanos e, querendo ou não, isso abate, isso mexe com a gente, quando pessoas que, ainda que humanas, tomam atitudes que impossível de tolerar pela figura, pelo papel que ele exerce, no caso um pastor. Né? Então eu atribuo a isso das minhas decepções que contribuíram para a situação que eu estou hoje. Uma outra situação que eu percebi, examinando a mim mesma, pensando nos possíveis motivos de eu ter chegado nessa situação, é a falta que alguns pastores causam na igreja, conversando com colegas do meu trabalho, evangélicos também. Eles dizem que com o advento dessas grandes congregações, os pastores muitas vezes nem conhecem os seus membros, não conhecem todos, a não ser aqueles mais atuantes. Então é como se você não tivesse pastores, como você não tivesse pastor, né? E quando esse pastor ainda acumula cargos, se ele não dá conta, nem se ele não acumulasse de conhecer os seus membros, de ser um verdadeiro pastor para cada um deles, que dirá quando ele acumula cargos e divide sua atenção com outras funções meramente, podemos dizer, seculares, né? Porque não diz respeito à vida espiritual da igreja. Então, isso também causa muita decepção, a gente analisando isso. E como se uma pessoa se permite chegar numa situação dessa, de ter aceitado ser pastor e não exercer na prática a função pastoral. Ficar a desejar, ficar em falta. Isso também me causa, parece que não, muita decepção. E eu poderia listar aqui muitas coisas, mas para o podcast não ficar tão longo e eu não ficar apenas reclamando, eu vou finalizar com um motivo também que atualmente me decepciona muito. Quando um membro atuante, ativo, por algum motivo precisa de ajuda
e ele não recebe a ajuda de onde ele imaginou que viria. Então, para finalizar, eu deixo o versículo de Tiago 2:15. Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Então, eu finalizo com esse versículo porque muitas vezes um pastor que não tem uma vida espiritual 100% do dia, tanto que ele exerce funções que não são espirituais o dia inteiro. Quando a pessoa, algum membro precisa de ajuda, ele automaticamente se espiritualiza 100% e só diz que Deus vai fazer alguma coisa, Deus vai fazer isso, só joga por espiritual e não age de forma racional, né, com ajuda. Então é isso, pessoal, eu vou aos poucos expressando através dos podcasts os meus pensamentos. Isso ajuda, né, a administrar, a processar o que eu estou sentindo, e também você pode se identificar com alguma coisa, né? Estou fazendo isso porque eu não estou feliz, não estou satisfeita, uma vez que eu já sempre fui muito atuante e hoje eu não tenho força, energia, não tenho vontade de ser como antes. Isso me preocupa. Eu não sei se é uma frieza, se é um choque de realidade, se é... não sei o que seja, mas estou trabalhando nisso, me debruçando, me examinando, para que eu não venha desviar os meus passos, como diz o salmista. Vou terminar então falando novamente. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. E eu espero que eu possa dizer como salmista, que isso possa mudar de alguma maneira e eu possa ter mais ânimo na questão religiosa, institucional. Quanto à vida espiritual, está tudo certo, mas eu não sou satisfeita de estar assim, isso me incomoda. Então é isso, pessoal. Espero que vocês gostem desse formato de comunicação. Deixa seu like, deixa seu comentário se você já passou por essa fase, se você conhece alguém que já passou, e até o próximo podcast. Adquira esse exemplar desse livro, ou virtual ou físico, vai fazer muito bem para você. E siga-nos também lá nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative o sininho das notificações.